Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vem avante a palavra, irmãos, para lermos, escrita no livro, ou na Epístola dos Hebreus, no capítulo 12. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filhos há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel.
Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Queridos irmãos, é uma exortação feita pelo apóstolo que trazia o povo a considerar a necessidade da perseverança durante as provações, tendo como exemplo o Senhor Jesus, que padeceu por todos nós, sendo Ele justo, perfeito e sem pecado. Então ele traz aqui, irmãos, lembrança aos irmãos hebreus, dizendo: nós também, agora que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja, irmãos, conclamava o povo diante das testemunhas inúmeras que estavam observando o povo de Deus, que nessa nova aliança, que era o Evangelho de Cristo, estava crescendo de forma diferente dos que viviam sob a escuridão, sob as trevas do pecado. Por quê? Porque agora eles estavam correndo com paciência uma carreira que havia sido a eles proposta, e que também essa mesma foi proposta a cada um de nós. Ele dizia: olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é o exemplo para nós. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. O Senhor Jesus, já pela fé, ele via a obra que haveria de consumar na terra, e podemos crer que até, irmãos, pela fé podia contemplar que no final, como vivemos hoje, um grande número de fiéis haveriam de seguir o exemplo de fé que ele havia deixado. E ele, por causa disso, suportou a cruz, suportou morrer numa morte de maldição. E não só isso, morrer levando sobre si os nossos pecados, a nossa condenação e, consequentemente, também, irmãos, por causa da nossa culpa, que éramos culpados do pecado. E ele suportou tudo isso, ainda que afrontado, mas ele desprezou, não reagiu, não retrucou, ele suportou a afronta, mas ele foi assentar-se à destra do trono de Deus. Então ele falava assim: os irmãos, considerem aquele que suportou essas contradições dos pecadores contra si mesmo, para vocês não se enfraquecer e nem desfalecer nos vossos ânimos. Esse é o motivo da palavra desta manhã, para que ninguém se enfraqueça e não desfaleça do ânimo que tem tido para servir a Deus. Então ele falava assim: vocês não resistiram ainda até ao sangue, combatendo contra o pecado. Porque as tentações hoje são mais externas, ou na mente, ou enfim, de outras coisas, porém, dificilmente a gente está sendo açoitado e derramando sangue. Mas muitos já esqueceram da exortação que argumentava com eles, como filhos, que Deus dizia assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele você for repreendido, porque a repreensão do Senhor não causa dores da pessoa se desmaiar, porque ele corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Esse é o trabalho da palavra de Deus em nossa vida.
suportar a pregação da palavra, os ensinos do Senhor que contrariam os nossos princípios, contrariam a nossa maneira de agir, de ser como homens, porque a nossa visão é curta, a gente enxerga muito pouco e o Senhor vê todo o nosso futuro. Então ele disse, se vocês suportarem a correção, Deus trata vocês como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se vocês estiverem sem disciplina, da qual todos nós sois participantes, então são bastardos e não filhos. Quer dizer, para continuar como filho, tem que aceitar a disciplina. O que é disciplina? É conduta diversificada, ou seja, um lugar para se conduzir que não pode sair, não deve sair daquela regra que nos é posta ou imposta. Então, vivendo nela, nós estamos disciplinados, aceitando a vontade de Deus. Ele falava isto, irmãos, porque os irmãos vejam o cuidado que tinha com o povo hebreu, que Deus tinha feito já o evangelho crescer no meio deles. Ele, num dos capítulos anteriores, ele disse assim, porque o que há de vir virá, ou seja, os sofrimentos desta vida. Mas o justo, e não vai tardar, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, disse, a minha alma não tem prazer nele. Porque nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, ou seja, da vida. Esta é a condição nossa, irmãos. O que há de vir, virá, e já está, o mundo está cada dia mudando. Os irmãos, de cada dia vem uma novidade pior do que a outra. Novidade boa não vem, mas ruim tem a toda hora. E o mundo está numa ebulição, fervendo com a maldade e a manifestação da grande treva do pecado nos finais dos tempos, previsto já pelo Senhor. E por conta disso, então, ele falava que a fé que sustentava aquele povo devia estar tendo como exemplo os antigos no Novo Testamento, que sofreram de tudo, padeceram de tudo. Alguns foram mortos, outros foram cortados do seu pescoço ainda vivos, outros queimados. E tanta coisa já havia acontecido, mas eles ficaram firmes. Não desistiram de confessar o nome do Senhor Jesus. E hoje por qualquer coisa se desiste. Por qualquer coisa se nega o Senhor. E eles sofreram, foram até a morte. Ainda existe isso hoje nos nossos dias, em alguns países aí neste mundo, irmãos. Cristãos que morrem, mas não negam o Senhor Jesus. E nós muitas vezes, só por causa do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso direito, não é meu direito. Então ele despreza a palavra, despreza tudo do Senhor para manter o seu caráter firme, a sua personalidade. O homem de Deus, a mulher de Deus, manifesta o caráter de Jesus Cristo, que suportou tudo, mas não negou, foi fiel até a morte. E ele fazia menção então que todos os que sofreram morreram na fé, sem terem recebido promessas. Mas eles estavam vendo de longe e crendo e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses que sofreram lá no passado, antes deles aqui, irmãos, porque isso aqui foi escrito logo depois que o Senhor Jesus voltou aos céus, mas ele se referia aos antigos daquela época, e nós agora também nos referimos àquilo que eles sofreram e que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam, ainda que não haviam recebido. Quantos de nós que cremos e não recebemos ainda e já escandalizamos? Tem gente que ouve uma promessa da palavra e o Senhor prometeu, mas não cumpriu ainda porque nós não nos enquadramos segundo a sua vontade e a gente se escandaliza. Não, a palavra não é verdade, as pregações são palavras de homens que não têm cumprimento, mas todo fiel que tem fé e crê no Senhor Jesus, as palavras de Deus se cumprem na sua vida. E se ainda não cumpriram, na vida daqueles nem tudo havia cumprido. Morreram crendo que haviam de ver
o invisível. Eles não viram, mas nós estamos vendo. Abraão não viu a semente que Deus prometeu, mas nós estamos vendo. Nós somos também filhos de Abraão, não na carne, mas promessa de Deus, filhos no Espírito. Abraão não viu isso aqui. Moisés não viu isso aqui. Jesus fisicamente não viu, mas como Deus que ele era, ele já via isso, já sabia esta obra que hoje acontece no mundo. E viu até o fim que está por vir. E nós precisamos ter um pouco de fé, irmãos, porque esses exemplos de fé do capítulo anterior eram pregados para inspirar no povo de Deus a buscar a fé, para não desanimar e suportar até as correções, sem desistir de servir ao Senhor. Então dizia, porque os que isto dizem, eles buscavam uma pátria que eles não tinham alcançado. E se lembrasse de onde haviam vindo, certamente poderiam voltar atrás. Mas desejavam uma melhor, que é a que nós desejamos, que é a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles. Aqui isso é importante para nós, irmãos. Deus não se envergonha deles lá, e nem de nós, de se chamar seu Deus. Deus não sente arrependimento e nem vergonha de chamar Deus de um homem, de uma mulher tão pobre, tão simples como somos, tão cheio de defeitos que somos. E Ele aceitou-nos para ser nosso Deus. E nós aceitamos para sermos todos filhos dEle. Porque tem gente que não aceita, segue como bastardo, que não é filho legítimo. Mas o que é filho legítimo, se aqui para você não está tão bom como você gostaria, saiba que no mundo está pior. Se na graça você não se sente tão bem e à vontade, não pense que saindo fora dela você vai encontrar um caminho largo e você viver na felicidade total. Neste mundo não há felicidade. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus preparou uma cidade para nós. Então, queridos irmãos, esta palavra que o Senhor manda hoje é para que ninguém se aborreça de aprender o que o Senhor nos ensina, porque Ele quer o nosso bem. Ele manda com que nós nos retenhamos firmes na proposta que Ele fez, e não na nossa. A proposta dele é de nos dar uma nova pátria, uma nova cidade, um novo corpo. Esse corpo teu vai morrer, vai apodrecer, a terra vai comer. O outro corpo que ele prometeu vai ser um corpo para a eternidade, que não morre, que não envelhece, que não enruga, que não quebra a perna, não quebra o braço, não cai o cabelo, não fica cego, porque vai ser um corpo para a eternidade. Pretende e aceita. Se você aceita, Deus te chama como filho e como filha de Deus. Então vamos fazer veredas direitas para os nossos pés. Seguir a regra que o Senhor nos ensina pela palavra, para que aquele que está mancando, que vem já ruim das pernas, não se desvie de uma vez inteiramente, mas seja curado, seja sarado. E o objetivo da palavra não é empurrar para fora o que está manco, não. É consertar a perna daquele que manqueja. Se alguém está aqui hoje e diz, Senhor, mas espiritualmente eu manquejo, eu não ando direito, eu tropeço, eu falho toda hora, eu erro toda hora. Pois é para ti que o poder da palavra se manifesta. Ele quer endireitar as tuas veredas na graça. Mas tem que aceitar como filho, porque aceitando como filho, ele te trata como pai. Mas se a pessoa fala, não, eu não quero, para mim estar neste caminho é muito difícil, essa doutrina não me agrada, então você tem a oportunidade de escolher, porque você tem o livre-arbítrio e escolhe o que quiser. Mas quem quer ser filho, e Deus te chamou como filho, a proposta é esta: aceite a vontade de Deus, faça a força de andar direito, e a mão de Deus nunca se apartará da tua vida. E depois ele falava assim também, seguir a paz com todo mundo e a santificação.
Ainda os irmãos viram aqui que nós lemos agora, não foi preparado aqui, irmão, este capítulo para ler conforme que foi lido aqui, não. Porque aquilo que foi lido fala da santidade de Deus que é necessária para todos nós. E aqui, então, nesse capítulo, ele fala também que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Nós queremos ver o nosso Pai, queremos conhecer Ele como é, a beleza da sua santidade. Então a regra está aqui, a conduta nossa deve ser de forma obediente à sua vontade, Ele nos ajudará. E também cuidado para ninguém se privar da graça de Deus. Privar, irmãos, é reter, é impedir. Pessoa que tem uma vida privada é uma vida controlada e impedida, não pode fazer o que quer, não é? E privar alguém de servir a Deus, isso não é bom, impedir de servir a Deus. Às vezes o marido briga com a mulher porque não quer que ela congrega. Às vezes a mulher briga com o marido porque acha que ele está congregando muito. Você está tentando privar o teu marido da graça de Deus. Deixa ele que congregue, que ouça a palavra. Quanto mais ele santificado for, melhor será para você. É melhor ter do lado um marido santo do que um marido ímpio. Um marido santo do que um marido pecador e devasso, não é? Que Deus dê luz às mulheres, que procure sempre fazer de tudo para ter um marido bom, bem arrumado, gosta da beleza do marido, de contemplado, ver, meu marido é belo, eu amo porque eu gosto dele. Então procure fazê-lo feliz. E ele faça ela feliz também, porque fazendo isso você não vai estar privando ele ou ela da graça. Porque privar é impedir, irmão. A pessoa gosta de buscar a Deus, de orar, mas o outro não gosta. Ela gosta de servir a Deus, o marido detém, segura, briga com ela, não acha, ou melhor, acha que ela não deve ser assim. Se você faz isso, está privando-a das bênçãos de Deus. E ela não sendo abençoada, você também não será, ou vice-versa. Bem-aventurados são aqueles que com quem andar nunca prive das bênçãos de Deus. Ao contrário, ajude-os. Ouviram agora há pouco se falar sobre esta forma de resgatar aqueles que estão afastados. É porque se privaram por algum motivo e nós queremos agora libertá-los, destravar a vida deles para voltarem a servir a Deus conosco, irmãos. Depois fala também, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Raiz de amargura, irmãos, é ódio, é desejo de vingança. Não gosto mais dele, não gosto, enfim, não quero nem ver a face dele. Então você tem uma amargura dentro de uma raiz de amargura. Isto Deus não se agrada. Dentro de nós deve estar somente aquilo que é bom e agradável a Deus. Ódio não deve estar, vingança não deve estar, desejo de mal para o próximo jamais deve estar em nós. Mas deve estar em nós o amor, a caridade de Deus, irmãos, que ela nos faz crescer diante do nosso adversário e perante Deus também. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú. Esaú, irmãos, por causa da fome que tinha e desprezou o seu direito de ser o primeiro, o direito de primogenitura era uma grande coisa, ele trocou isso por um prato de comida que ele gostava, por um prazer momentâneo, por uma alegria de poucos minutos. E quantos hoje que fazem isto? Por um prazer momentâneo, por uma coisa banal desta vida, deixa a graça do Senhor Jesus. E depois quando volta não acha lugar de arrependimento. O que é? Quer se arrepender, até chora como Esaú chorou. Mas o lugar de arrepender não tinha mais vaga. Bem-aventurado aquele que mesmo errando ainda tem vaga para ele. Se chegar ainda tem lugar para arrependido. Duro é para aquele que cai no pecado e quando volta não tem lugar mais. Vai aqui, não é lugar na casa de Deus. Olha quantos bancos vazios tem aqui. Tem lugar para muita gente sentar. Mas não é isso não é lugar dentro da casa de oração. É lugar diante de Deus. Quem está aqui assentado agora ouvindo, aqui ou por este mundo afora, faça agora o exame de consciência. Ainda tem lugar para você estar diante de Deus?
Você ainda acha lugar para arrepender-se dos erros que faz e pedir misericórdia? Deus te trata como filho. Bendito seja o Senhor. E sabes que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, não teve mais bênção para ele. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima buscou. Mas disse aqui, porque vocês não chegaram ainda ao monte palpável, acesos em fogo. Nós não vimos nada, irmãos, que nos assustasse e nos amedrontasse. Ao contrário, temos visto bênção de Deus, bondade e misericórdia de Deus, palavras de Deus que freiam a nossa vida, que causam choque na nossa maneira de ser, que tira até a nossa alegria momentânea, mas é a verdade de Deus, do Evangelho de Cristo que é anunciado e pregado. Quer ser filho e quer herdar a bênção? A receita é esta nesta manhã. Quem quiser, sigamos o Senhor. Porque sabemos, irmãos, que nós que estamos aqui com a esperança de tanto tempo, não podemos agora jogar tudo isso fora e voltar para onde? Mas fiquemos no nosso lugar. Quem acha que está pesado, quem acha que espera no Senhor e não se cumpre, lembra de 11 aos Hebreus, que os antigos que receberam grandíssimas promessas para o futuro, não receberam, dormiram como enxergando presentemente a promessa de Deus. Você ainda que não recebeu alguma promessa que o Senhor te fez, não é motivo para você achar que o Senhor te enganou. Fique firme na promessa do Senhor, porque ao tempo da sua vontade, Ele cumprirá na vida dos filhos que forem fiéis. E se a palavra desta manhã atende os teus anseios, é porque você é filho. Porque Ele está te falando contigo como um pai. É melhor haver o conselho do pai do que a vara que vem para nos corrigir. Hoje a palavra, irmãos, não é varada. A palavra é conselho para filhos e filhas que vão herdar as promessas. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.